Bom, hoje nós iremos falar sobre compactadores. O que é um compactador? Muitas vezes a gente precisa de gravar um arquivo em um determinado disco, uma pendrive, por exemplo, e na mesma não existe espaço suficiente para suportar o tamanho do arquivo. Qual a saída que nós temos para isso? Compactar o arquivo, ou seja, deixar ele um pouco menor, colocar ele dentro da pendrive, no espaço que existe dentro da mesma, e quando chegar com esse arquivo em outro computador, descompactar, voltar ele ao tamanho normal em um espaço que tenha, em um disco que tenha um espaço maior, por exemplo, o computador. Então, como que faremos isso? Vamos procurar aqui ó, em documentos, um arquivo com um determinado tamanho para a gente compactar ele, para vocês verem o tamanho que ele fica compactado. Quando a gente abre meus documentos aqui, por exemplo, ele vai mostrar aqui ó, esses ícones. E nesses ícones, para você observar o tamanho do arquivo, você tem que, com esse modo de ícone aqui, você tem que posicionar o ponteiro do mouse sobre o mesmo e segurar um pouquinho. Não é clicar, é só deixar o ponteiro do mouse sobre ele que ele vai mostrar o tamanho do arquivo, o tipo do arquivo e o tamanho. Só que nas propriedades que nós temos aqui ó, de modo de exibição, nós temos aqui ó, na barra de título aqui, ó, abaixo da barra de título, nós temos essa barrinha aqui de ferramentas, que nós temos essa ferramenta aqui, ó, altere o modo de exibição. Clica na setinha para baixo, aí ele vai ter aqui, ó, ícones extra grandes. Ele vai mostrar para vocês super, o tamanho máximo que ele pode mostrar um ícone de um arquivo. Aí aqui existe várias outras opções, ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos, e aí vai de acordo com o que você deseja. Aí tem lista, que vai me mostrar aqui ó, uma lista completa de todos os arquivos que eu tenho. E aqui ele vai mostrar detalhes. Esse detalhes aqui ó, é que é o interessante para a gente. Por quê? Porque dentro de detalhes aqui, ó, ele vai mostrar aqui do lado direito ó, o tamanho do arquivo. E de cara aqui, quando você observa aqui ó, um ícone de um determinado arquivo, ele vai mostrar esse livrinho aqui, ó, que é um arquivo zip do WinRAR. E a gente trabalha muito com o WinRAR, que ele é um arquivo compactado. Então, nesse formato aqui, ó, com este ícone, significa que esse arquivo está compactado. Mas, por exemplo, aqui, ó, o projeto de iluminação de Natal de 2014, ele tem 44 kbps e ele não está compactado. Esse aqui, ó, texto vertical 2, 2.566 KB. Então ele tem 2 megas e alguma coisa, se a gente for converter isso aqui para megas. Como que eu faço para deixar esse arquivo menor? Muito simples. Basta você clicar sobre o mesmo com o botão direito do mouse e pedir aqui, ó, adicionar para o mesmo nome do arquivo .rar. Com esse comando aqui, ó, como nós temos o WinRAR instalado no computador, ele vai compactar o arquivo e deixar ele no formato RAR. Quer ver? Dou um clique sobre o mesmo, ele processa, aí ele vai me mostrar aqui ó, o projeto de iluminação de Natal. Ou seja, eu ganhei aqui ó, 2 kbps. Observa que o arquivo original ele tem 44 KB e o arquivo compactado ele tem 42 KB. Então, ele diminuiu aqui para mim 2 KB. Ok? Para poder descompactar o arquivo, a gente faz o processo ao inverso. Suponhamos, eu copiei isso daqui para uma pendrive, levei para outro computador, colei esse arquivo aqui lá no outro computador e vou descompactar ele. Como esse arquivo já existe aqui, eu vou renomear ele, só para não dar uma mensagem de erro. Vou colocar aqui e vou descompactar o arquivo. Suponhamos que eu levei ele para outro computador, colei lá em documentos e botão direito, extrair aqui. Aí ele vai pegar o meu arquivo, vai descompactar
e vai colocar ele no tamanho original. Observe que ele voltou para Projeto Iluminação de Natal 2014 e voltou para os seus 44 kilobytes. Ok? Então a gente encerra por aqui o que a gente chama de compactar arquivos. Até a próxima.